Uhum. Então, é um prazer apresentar a professora pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, Miriam Tereshevsky. Conheci, como eu estava mencionando antes da gente iniciar a gravação, nas correções do BMEP, junto com outro professor da URGS, o Álvaro Ramos, e a gente teve essa ideia de chamar a Miriam para aproximar esses extremos aí, Nordeste e Sul, nessa pesquisa de geometria que nós fazemos separado. Vamos ver se a gente consegue gerar um certo link aí, pessoal. A Miriam vai falar hoje para a gente sobre bordo geodésico de superfície de curvatura média constante em H2 cartesiano R. Então, obrigado, Miriam, pela colaboração. Fique à vontade. Bom, eu começo agradecendo o convite, agradecendo a Maria pelo convite, principalmente. E, bom, é a primeira palestra que eu estou dando agora via remoto. Eu espero que eu não tenha exagerado. Eu sinceramente, não sei como é que é uma boa medida para os slides, enfim, para a apresentação. Vocês podem me interromper a qualquer momento, se quiserem. Se quiserem me perguntar depois no final também. Espero não ter esquecido de dizer nada agora no começo. E vou tentar apresentar. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu testei ontem, deu tudo certo. Vai dar certo. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando a minha tela? Tá abrindo aqui. Agora sim. Já. Tá todo mundo vendo a minha tela aí bonitinha, né? E o meu mouse vocês enxergam, só para eu não ficar... Também tá. Então tá. Bom, então, como o Pietro já me apresentou, o título da minha apresentação é Bordo Geodésico de Superfícies de Curvatura Média Constante em H2 por R. E esse trabalho é um trabalho em conjunto com o meu aluno de doutorado, Félix Nieto Cacais. Ele está presente aí também, depois vocês podem fazer perguntas para ele, inclusive, tá? E vamos começar, então. Bom, deixa eu começar dizendo só da onde surgiu o trabalho, tá? A gente começa com o estudo do esse artigo do Benoit Klockner e do Rafi Mazeu, on the asymptotic behavior of minimal surface in 2x-R, tá? De 2017. Esse artigo quem encontrou foi o Félix, porque ele estudava algumas coisas de espaços simétricos que o Benoit Klockner tinha feito, e se interessou por esse artigo aqui. A gente já tinha estudado algumas coisas de H2 também, de H2 por R, e ele encontrou ali, nesse artigo, um dos resultados dele, que eu acho muito bonito, e o Félix concorda comigo, ou ao contrário, ele achou muito bonito e eu concordei, uma classificação de curvas no bordo geodésico de H2 por R, que são bordo geodésico de alguma superfície mínima. E curva, para nós, sempre vai significar curva de Jordan ou união disjunta de curvas de Jordan. Não pode ser nada muito esquisito, tá? Então, sempre que eu falar a palavra curva, é isso. Então, vamos começar dizendo aí o que é bordo geodésico, tá? Ou assintótico. Na verdade, eu estava mais acostumada a chamar de bordo assintótico, e nesse artigo ele fala em bordo geodésico, e o Félix está mais acostumado em falar em bordo geodésico, então, às vezes eu vou falar assintótico e às vezes eu vou falar geodésico, embora esteja sempre escrito geodésico aqui, tá? Então, para quem não conhece, se a gente tem uma variedade Hadamard-M, a gente diz que dois raios geodésicos, ou seja, duas geodésicas começando do zero, gama e eta, elas são assintóticas, se existe uma constante que limita a distância entre elas para sempre. A grosso modo, são geodésicas que se encontram no infinito. Elas vão juntas até o infinito, são como se fossem retas paralelas, né? Bom, essa relação aqui, dizer que a distância entre elas fica finita, define uma relação de equivalência no conjunto dos raios geodésicos, e o conjunto das classes é o que a gente chama de bordo assintótico ou bordo geodésico, tá? E a gente vai usar essa notação aqui, bordo com um Gzinho embaixo, porque existem outros bordos que a gente pode pensar para variedades de Hadamard, por exemplo, o bordo produto, e aí tem que distinguir um do outro, tá? Nesse trabalho vai ser sempre o bordo geodésico, então não teria muito problema. É bom lembrar que está no infinito, tá? Então vamos lembrar que a gente está no infinito, colocando esse G aqui. E, bom, a gente pode compactificar, então, a variedade Hadamard-M, unindo ao bordo, tá? E aí tem uma topologia que já é bem clássica, acho que dos anos 70, ou talvez um pouco antes, chamada topologia dos cones, que basicamente torna a variedade junto com o bordo homeomorfa a uma bola fechada, tá?
Então, a variedade já é homeomorfa uma bola, e botando o bordo assintótico, o bordo geodésico, ela fica homeomorfa uma bola fechada. Em geral, não é difiomorfa, tá? Na verdade, eu só conheço o hiperbólico, que tem um difiomorfismo mesmo, tem estrutura diferenciável no bordo, tá? Em geral, é uma estrutura C0 que a gente tem no bordo. E aí, bom, no nosso caso, a gente vai se concentrar só no bordo geodésico de H2 por R, não precisa ficar imaginando muito o que acontece num bordo geodésico em geral, vamos pensar nesse bordo específico. Essa figura aqui é uma das figuras que está no nosso trabalho. Tá, aqui tá virado, tá, pessoal? Era para ser H2 por R, eu não sei o que se passou aqui, ficou virado. Mas então esse é o bordo geodésico de H2 por R, que a gente por muito tempo chamou de bordo cebola, porque, enfim, ele parece uma... Dependendo do jeito que a gente desenha, ele parece mais uma cebola, tá? E então aqui nesse bordo a gente tem algumas notações que a gente vai usar durante todo o trabalho, tá? Esses pontinhos aqui de cima, deixa eu ir na ordem, eu já ia falar o contrário aqui. Então, primeiro tem uma notação para essas curvas que estão aqui do lado, na lateral, que vão lá de cima até lá embaixo, ou um trecho delas, passando por um ponto no bordo geodésico do próprio H2. Então, se a gente tem um ponto no bordo geodésico de H2, por exemplo, que é uma classe de algum raio que veio, pode pensar no modelo do disco aqui, tá? Às vezes atrapalha, mas agora nesse momento pode pensar. Então, pensa numa geodésica que saiu lá de uma determinada origem e veio até esse ponto P, que é um ponto do bordo. A câmara de Weyl sobre esse ponto, no intervalo M1, M2, é um trocinho assim, tá? Já vou explicar como é que a gente chega nesses pontos aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto de coordenadas, na verdade, não é um bordo, o bordo geodésico do H2 por R não é um produto, mas a gente pode pensar em pares ordenados aqui da seguinte maneira. Se eu tenho um ponto que é alcançado por uma curva, por uma geodésica gama dentro do hiperbólico, as geodésicas de H2 por R são todas da forma, ou elas são verticais, tá? Parte de um ponto e cartesiano R, simplesmente, ou elas são dadas por uma geodésica do H2 e uma geodésica do R, do fator R, que nada mais é do que uma constante vezes T, né? Daí tem que normalizar eventualmente ou não. Então, a ideia é que esse M que está aqui é o que dá a inclinação da geodésica. Vamos imaginar que essa está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, isso aqui é como se fosse a inclinação da geodésica. Então, se eu tenho um ponto P no bordo assintótico, no bordo geodésico do H2, e o que vai ser o ponto que eu vou dizer que tem coordenadas P e M nesse bordo geodésico de H2 por R, é um ponto que é atingido por uma geodésica que sai lá da origem, por exemplo, e que tem inclinação M em relação a essa projeção aqui no fator R2, H2, desculpa. Esses pontos aqui de cima, o P+, e o ponto aqui de baixo, o P-, são chamados polos, eles estão em todas as câmaras de Weyl que a gente tem nas laterais aqui do bordo assintótico, e eles são atingidos justamente pelas geodésicas verticais de H2 por R. E, bom, por último, a gente chama de equador o próprio bordo geodésico de H2. A nomenclatura de câmara de Weyl vem dos espaços simétricos, tá? A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas como é uma coisa que é clássica em espaços simétricos, acabou ficando a notação para a gente também. Qual foi o resultado, então, que o Félix achou nesse artigo do Klockner-Mazeu? É o seguinte: seja sigma uma superfície completa, propriamente mergulhada em H2 por R. Então, para qualquer Q que eu pegue no bordo geodésico do H2, ou seja, no equador, a interseção do bordo geodésico dessa superfície com, aqui a notação para câmaras de Weyl, só a parte do zero a mais infinito ou do zero a menos infinito, tá? Ela ou é vazia, ou é só o polo, ou então é um intervalo fechado contendo o próprio Q. Deixa eu voltar aqui no desenho. Ou seja, uma superfície mínima aqui dentro do H2 por R não pode terminar aqui sem conter todo esse trechinho aqui que vem até o próprio equador. No momento que ela bate em algum lugar que não é no polo, ela tem que obrigatoriamente conter todo o trecho da câmara de Weyl daquele ponto até o equador, no mínimo. Depois pode conter mais um pedaço para baixo. E não tem como ter coisas que não sejam intervalos na interseção, tá? Essa é a ideia.
E, bom, esse resultado pode parecer um pouco surpreendente, na verdade. Ele diz, entre outras coisas, que se eu consigo uma sequência de pontos da forma QN, TN em H2 por R, de maneira que os quocientes entre o TN e a distância do QN até a origem tendam um determinado número L, então, para qualquer L' que eu pegar menor do que esse L, entre 0 e esse L, também existe uma sequência de pontos. Então, é como se a superfície tivesse que ficar oscilando, porque para ela chegar na altura L do bordo assintótico, ela tem que divergir, ela tem que ter alguma inclinação L. E, ao mesmo tempo, ela vai ter que ter todas as inclinações intermediárias entre 0 e L, quando ela estiver chegando no infinito. Então, ela tem que ficar oscilando, tá? Bom, segundo afirmam os autores, eu não conheço muito sobre o assunto, isso acontece com órbitas de certos grupos discretos de isometrias. Então, não é para ser tão surpreendente. De qualquer maneira, isso dá a classificação, então, das curvas que podem ser preenchíveis por uma superfície. Deixa eu dar a definição precisa. Então, uma curva sigma pequeno, né, sigma minúsculo, no bordo geodésico de H2 por R, ela é minimamente preenchível se existe uma superfície mínima de H2 por R, propriamente mergulhada, que tem como bordo essa curva sigma. E aí o corolário, então, que o Klockner e Mazeu apresentam nesse trabalho, agora eu botei 2015 lá, 2017. Eu acho que 2015 eles publicaram no Archive, 2017 é na revista, tá? Agora que eu vi que tá diferente. Então, toda curva que é minimamente preenchível é uma das seguintes. Ou ela é o próprio equador, ou então pega um pedaço do equador e as câmeras de Weyl até o infinito, ou seja, para cima ou para baixo, ou seja, tipo um triângulo. Deixa eu vir aqui no desenho. Então, pega um trechinho aqui do equador, sobe para cá. Opa, meu mouse está horrível aqui. E desce para cá, por exemplo, um triângulo, tá? Ou então ela faz umas voltinhas, tipo, pega um pedaço da câmara de Weyl para cima, anda num trechinho pelo equador, depois desce para baixo, aí sobe para o equador de novo, anda no equador e sobe de novo. Não sei se você consegue imaginar, mas imagino que sim. Ou então coisas que são união de curvas do tipo 2, sendo uma para cima e uma para baixo, para ficar disjuntas, né, as curvas. Então, é basicamente isso que pode uma curva, ou seja, uma curva de Jordan ou união disjunta de curva de Jordan, ser o bordo geodésico de uma superfície mínima. E aí, então, a pergunta natural, que foi o próprio Félix que fez, será que a gente consegue fazer algo análogo para a superfície de curvatura média constante H, em vez de mínimas? Né? Eu acho essa pergunta bem natural, vários problemas para as mínimas, a gente quer estender para a curvatura média constante positiva. E aí a observação é que é natural pensar só para H até 1/2, senão as superfícies com H maior do que 1/2 dentro do H2 por R são tipo as com curvatura maior do que 0 dentro do R3. Elas não teriam muita graça, elas poderiam divergir para o infinito e a gente não consegue atingir aqueles pontos do bordo que são os pontos interessantes que a gente quer trabalhar. Tá? Então, a gente vai sempre pensar aqui em H entre 0 e 1/2, às vezes a gente tem que tirar o 1/2 fora para ter mais graça também, às vezes a gente pode deixar ele ali. Então, tem que primeiro redefinir o que é uma curva, agora em vez de minimamente preenchível, uma curva H preenchível. Ela vai ser H preenchível se existir uma superfície completa, propriamente mergulhada, eu esqueci de dizer a parte mais importante, de curvatura média constante H, né? Senão não faz sentido isso que eu estou dizendo, em H2 por R, de modo que o bordo seja aquela curva. Tem uma questão bem importante, que é a orientação, que a curvatura média, a gente vai dizer que ela é positiva, tem que dizer para que lado, né? O normal. Então, deixa eu pegar aquele desenho de novo. Eu queria ter feito um outro desenho, não consegui fazer um desenho melhor. Vocês imaginam que a superfície está chegando, tipo assim, que nem eu estou fazendo com o mouse, assim. Então, a orientação certa vai ser para dentro do hiperbólico. É meio chato de pensar, porque dependendo do jeito que a gente desenha, fica mais curvado ou menos curvado, parece ser para dentro ou para fora, mas o jeito que a gente pode pensar mais para funcionar é que o produto interno do normal com gama' 0 tende a ficar negativo à medida que eu vou chegando na superfície, no infinito. Então, eu estou chegando lá no infinito e está apontando para dentro o normal que eu vou pensar. Tá? Bom, deixa eu continuar. Então, qual é o teorema? Que, então, está na tese de doutorado do Félix. É o seguinte.
seja H um número entre 0 e 1,5, a gente define essa quantidade que vai aparecer ao longo de toda o resto da minha palestra, que é 2H sobre raiz de 1 menos 4H ao quadrado. Se o H for 1,5, isso aqui dá 0, né? Então a gente define como sendo mais infinito, tá? Então, se sigma é uma superfície completa, propriamente mergulhada, de H2 por R, com curvatura média constante H, então, para todo Q no bordo geodésico de H2, acontece as seguintes coisas. Primeiro, a gente, em vez de olhar para a interseção com a câmara de Weyl de 0 até mais infinito, que nem fazia o trabalho do Klockner-Mazeu, a gente olha de LH até mais infinito. Essa interseção aqui ou é vazia, ou é um intervalo fechado que contém o QLH. Então, começa do LH e vai para cima de alguma maneira. Não tem como começar depois do LH. E tem que ser um intervalo. Tá? E é de modo análogo para menos infinito, menos LH e menos LH. E a segunda coisa, a gente olha o que acontece, a intersecção... Ficou esquisito isso aqui, né? Mas vocês entenderam. A interseção com um intervalo 0 LH. Também necessariamente tem que ser um intervalo fechado e tem que conter o extremo LH. Não tem como começar mais para baixo. Então, se de alguma forma a câmara de Weyl intersecciona... Aliás, desculpa, se a superfície intersecciona a câmara de Weyl passando por Q, ela tem que ter aquele ponto na altura LH e tem que ter o ponto na altura... Aliás, ou na altura LH ou na altura menos LH, ou os dois. Não tem escapatória. Tá? Então, esse é o teorema principal, e com esse teorema a gente consegue fazer a classificação, então, para todas as possíveis curvas H preenchíveis de H2 por R, do bordo geodésico, que são as seguintes. Eu vou ler rapidinho aqui, porque eu... eu não botei a figura, não acredito. Tá aqui, desculpa. A figura tá ali, tá? Então, todas as curvas possíveis são pensar em paralelos na altura LH ou menos LH, ou então a união de arcos na altura LH e menos LH com os trechos da câmara de Weyl. Isso aqui dá tipo um retângulo. Ou então a união de arcos... desculpa, esse aqui dá tipo um retângulo. Esse aqui é o contrário. Esse vai dar o complementar de um retângulo. Ou então, união de arcos nas alturas LH e menos LH com intervalos que vão de menos LH, LH, LH é mais infinito, ou menos LH, menos infinito. E união de arcos nas alturas LH e menos LH com intervalos nas câmaras de Weyl de menos infinito a menos LH, de menos LH, LH, LH mais infinito, ou união de tipos interiores. Fica um pouco mais complicado, porque lá o LH e o menos LH eram iguais a 0, então não tinha distinção entre um e outro. Aqui a gente tem um pouco mais de curva. Deixa eu dizer mais ou menos quais são, tá? Então, ou são triangulinhos desse tipo aqui, pode ser só um deles, ou pode ser os dois juntos, ou são retângulos, ou são uma coisa tipo, pega um pedaço de retângulo e depois um pedaço de triângulo, ou então um pedaço de triângulo, um pedaço de retângulo e outro pedaço de triângulo, tá? Então, são basicamente esses os tipos possíveis. Qual é a demonstração do corolário? Bom, na medida que tu tá andando por uma câmara de Weyl, tu é obrigado a pegar um desses extremos aqui. Então, o único jeito de percorrer, dar a volta para fazer a curva de Jordan, ou tu vai até o infinito para chegar em outra câmara de Weyl, ou tu percorre na própria altura LH ou na altura menos LH. Então, não tem muita chance. A gente tem que percorrer um desses conjuntos aqui, né? Ou na altura LH, ou na altura menos LH, ou passar pelos pontos do infinito para chegar na outra câmara. E aí, isso descreve todas as possibilidades no corolário. Tá? Bom, então, na verdade, o corolário é, basicamente, aplicar o teorema. Então, vamos nos concentrar em provar esse teorema. Deixa eu relembrar o que é. A gente quer provar que a interseção com a câmara de Weyl de LH até mais infinito é um intervalo fechado contendo LH, e da mesma forma a interseção com o intervalo 0 até LH é um intervalo fechado contendo LH. Então vamos lá. Qual é a demonstração do teorema? Ela segue basicamente os mesmos moldes da demonstração que tem no artigo do Klockner-Mazeu, só que agora a gente tem que fazer um pouco mais de trabalho para adaptar a demonstração, porque agora não vai até o 0, né? Tem que ir até o LH ou menos LH. Como é que a gente faz isso? A gente usa barreira para... Vamos supor que não é um intervalo e vamos chegar num absurdo. E aí as barreiras naturais são os exemplos que a gente dá lá no nosso trabalho de H superfícies que tem bordos
bem do tipo apresentados na classificação, tá? Então, como é que a gente constrói as barreiras? Da maneira que a gente mais está acostumado, pelo menos lá no nosso grupo, considerando gráficos. Então, dado um ômega de H2, uma função tem gráfico de curvatura média constante H, se ela satisfizer essa equação diferencial aqui. Bom, aqui a gente optou por colocar o vetor curvatura média apontando para cima, embora na maioria das vezes, quando a gente está trabalhando com essa equação, o vetor curvatura média aponta para baixo, e aí tem um sinal de mais aqui. Por que a gente fez isso? Para ficar compatível com a orientação dada no começo, que é o normal apontando para dentro, que é mais natural para o hiperbólico, se a gente pensa que o próprio bordo do hiperbólico é uma coisa de curvatura, com vetor curvatura apontando para dentro, de certa maneira. Além disso, sai um monte de sinal de menos nas contas, né? Porque se a gente considerasse apontando para baixo, tudo ia ficar com o sinal trocado, e aí é um monte de sinal de menos lá pela standard a gente se perde. Então a gente decidiu que ficava mais fácil desde o começo dizer que o vetor curvatura média aponta para cima, tá? E bom, aqui o divergente e o gradiente são os riemannianos do H2, né? Então, aqui a nossa abordagem, em vez da gente usar coordenadas e ver o que dá para fazer com essa equação, a gente supõe que ela é, na verdade, uma função que depende só de uma variável, então tem uma EDO para trabalhar, e essa variável que a gente supõe que depende é uma distância S a alguma coisa, tá? Então, quem são essas distâncias? No nosso trabalho é uma das duas coisas seguintes. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas meu filho está chorando lá de fora, tá? Só um pouquinho. Como é que eu faço aqui? Tá, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou ter que... Eu volto em 1 minuto. De 1 minuto. Tá, voltei, peraí. Desculpa, pessoal. Vocês estão vendo a apresentação ainda? O que está acontecendo? Não. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá. Pronto, continuei. Então, então as distâncias são as seguintes. Ou é um ponto O fixado, e nesse caso, laplaciando a distância, que é o termo que aparece aqui, é simplesmente cotangente hiperbólica da distância. Ou então é a distância uma geodésica gama fixada. E aí a gente tem que escolher um dos lados para andar, né? Porque, bom, a distância é um ponto, só tem como se afastar do ponto de um jeito. Se a gente tem uma geodésica, a gente pode se afastar para um lado ou para o outro. Para um lado, a gente vai dizer que a distância é positiva, e para o outro lado, a gente vai dizer que ela é negativa. E aí o laplaciano da distância é tangente hiperbólica de S, tá? Da distância. A gente ainda podia pensar na distância orociclos, mas aí as superfícies não ajudam muito a gente, tá? Nesse caso do nosso trabalho, então a gente não vai falar sobre elas. Infelizmente, porque elas são bem bonitas também. Então vamos resolver a EDO, né? A EDO que eu tenho para resolver é essa aqui. Para simplificar as contas, eu chamo essa expressão aqui de G. E aí, então, a φ, que é a que eu estou procurando, é a integral de G sobre raiz de 1 menos G ao quadrado, né? Isolando filinha aqui. Então, basta resolver essa EDO aqui. G' mais G laplaciano de S igual a 2H. Não é uma EDO difícil, porque é bem fácil até de integrar. Para achar a G, né? O problema é achar a φ. Então, a G de S é dada por essa expressão aqui, no caso que a distância é um ponto. Ela é G de 0 mais 2H cosseno hiperbólico de S menos 1, tudo dividido por seno hiperbólico de S. E aí, se a gente está pensando em distância a um ponto, o mais natural é a gente escolher G de 0 igual a 0, que é o que corresponde à derivada da φ no 0 sendo 0. E aí, então, a gente tem uma superfície completa, que é dada pelo gráfico da φ de S de x, né? Que é, bom, a integral da G, nesse caso, tá? É uma superfície radial. Depois eu vou mostrar o desenho para ela. E a observação é que o limite dessa G, aqui, quando S tende a infinito, é 2H. Então, a filinha vai tender àquele LH que eu tinha mostrado no começo, que é 2H sobre raiz de 1 menos 4H ao quadrado, que é o LH que aparece no teorema. E, portanto, essa integral diverge no infinito, com certeza. Essa aqui é fácil de mostrar que ela está bem definida, mesmo dando zero no denominador, no zero.
funciona bem, tá? Ela não explode no zero. Mas o integrando tende a um número positivo no infinito, então essa função tende a ser tipo linear no infinito com inclinação LH. Então a gente está chegando perto dos pontos na altura LH. Segundo caso, se a gente pensa na distância a um círculo, que é meio que a mesma coisa, tá? Imagina que o círculo tem raio R, então a distância é cotangente hiperbólica de R mais S, em vez de ser só cotangente hiperbólica de S. E aí, se a gente escolher g de 0 igual a 1, que corresponde agora à derivada infinita, né? Então, a gente está pensando em construir uma superfície que está definida fora de um disco de raio R e ela é vertical quando ela sai do disco. Então, a gente vai poder refletir ela para baixo para obter um gráfico completo, tá? E ela, do mesmo jeito, vai tender para aquela altura LH, aquela inclinação LH quando ela for para o infinito. E, bom, essa é a outra superfície. Aqui estão os desenhos delas, mais ou menos, para ter uma ideia, tá? Então, a gente tem a calota esférica. A primeira a gente está chamando de calota esférica, porque no caso que H é maior que um meio, ela, em vez de ir para infinito e ir embora, ela termina antes e parece uma calota esférica mesmo, tá? E da mesma forma, a segunda, que depende da distância ao ponto, está definida fora do círculo de raio R, então, do disco de raio R. A gente está chamando de onduloide porque para H maior que um meio, ela não vai ir para infinito, ela fica vertical, e aí dá para refletir de novo e fazer ela ficar fazendo ondinhas igual o onduloide do R3. Então, as nomenclaturas, elas são inspiradas no R3, e, na verdade, quem está chamando assim é um trabalho meu com mais 2 colegas, o Rodrigo Barbosa Soares e a Patrícia Cruz e Klaser. Tá, e a gente chama de onduloide, calota esférica, e tem também os nodoides, todos eles estão em H2 por R. Tá? Então, tudo que eu falar sobre onduloide, eu estou pensando nisso, que não tem muita cara de onduloide para o caso de H menor que um meio, mas seria um onduloide para H maior que um meio. E, por fim, as superfícies hiperbólicas. Por que a gente chama de hiperbólica? Porque elas são invariantes por isometrias hiperbólicas do espaço hiperbólico, tá? Então, a distância a uma geodésica com sinal, né? Eu considero, a equação fica desse jeito. E a gente resolve EDO, e daí, em vez de eu pensar na condição inicial, vale mais a pena eu deixar solta aqui a condição inicial, tá? Em vez de eu dizer que eu quero G de 0 igual a 0, ou G de 0 igual a 1, não vou fazer nada disso, vou deixar livre. E aí, bom, por conveniência, ainda vou trocar esse C por C vezes raiz de 1 menos 4H ao quadrado. Pode parecer estranho, mas está explicado aqui embaixo. Se a gente chama de R o inverso, o arco tangente hiperbólico de 2H, a gente tem que o seno hiperbólico de R é justamente aquele LH, que aparecia antes, e o cosseno hiperbólico de L é 1 sobre raiz de 1 menos 4H ao quadrado. Então, na verdade, essa G pode ser reescrita... não apareceu aqui. Boca aberta, tá? Tem um jeito mais bonito de escrever a G, que é seno hiperbólico de R, seno hiperbólico de S, mais constante, dividido por cosseno hiperbólico de R, cosseno hiperbólico de S. Tá? Então, vai ficar bem mais bonita e mais tratável. E aí, quando a gente varia esse parâmetro C, o que acontece? Eventualmente, a G vai ficar maior do que 1. Só que se a gente lembra que a filhinha era G sobre raiz de 1 menos G ao quadrado, a G não pode ser maior do que 1, porque daí a filhinha não existe depois de um certo tempo. Então, a gente só precisa encontrar os valores onde a G fica em módulo menor do que 1. Isso, em geral, aparece como sendo a união de 2 intervalos disjuntos, ou eles se colapsam e deixam de fora só um ponto, ou então viram a reta toda. Tá? E aí vale um resultado para a possibilidade de soluções, que é, se esse parâmetro C tiver entre 1 e infinito, sem incluir 1, então, a partir de R mais cosseno hiperbólico na menos 1 de C, a solução G está definida, se estende continuamente para esse extremo aqui, e nesse extremo vale mais infinito. Então, ela vai ficar parecida com o onduloide que eu tinha apresentado antes, tá? Além disso, eu botei aqui 1 e pulei para o 3, é de propósito, tá? Agora, se o C tiver entre menos 1 e 1, então eu consigo definir uma função em toda a reta. E se o C for menor que menos 1,
Então, ela está definida a partir de um cara negativo, que é cosseno hiperbórico da menos 1 de menos c menos r, e ela se estende continuamente para esse extremo também, só que agora com derivada menos infinito. Então, em vez dela sair assim para cima, ela vai sair para baixo e aí ela faz uma voltinha, vai ser tipo o que a gente vai chamar de nodoide. Eu já vou fazer um desenho. Para ser igual a 1, a gente tem o M, ela começa no R exatamente, aquele R mágico, e temos uma expressão explícita para ela, claro, a menos de constante aditiva. O negócio fica com uma integral que dá para resolver, né? E da mesma forma para ser igual a menos 1. Não adianta eu ficar mostrando esse monte de símbolo para vocês, deixa eu mostrar o desenho. É melhor. Desculpem o desenho meio tosco, tá? Eu sou zero à esquerda com recursos de desenhar gráfico, eu não consegui aprender a tempo com um monte de coisa que tinha para fazer, mas a ideia é mais ou menos essa. No E... Eu acho que travou. Travou. Eu acho que travou dela. Miriam, tá ouvindo? Eu acho que travou a internet dela, Pedro. Se alguém puder mandar uma mensagem, às vezes o pessoal não percebe. Certo. Tem o WhatsApp dela, Pedro? Eu não tenho. Deixa eu ver se Maria tem. Manda aqui um Oi, e-mail. eu não tenho não WhatsApp, eu me comuniquei com ela por e-mail. Por e-mail. Mandar uma mensagem por e-mail para você não ver, mas eu acho difícil. Mas aqui tá marcando como se ela tivesse... Ela voltou? O Félix, aluno dela, talvez tenha. Ah, o Félix está aqui, né? É o aluno dela, Félix. Ah, eu acho que ela caiu aqui, né? Já enviei um WhatsApp para ela. Obrigado. Obrigada. Valeu. Voltei, eu acho. Voltei? Voltou Eu sim. não sei o que aconteceu, porque nem meu símbolo de internet ali sumiu. Eu já ia ligar a minha 4G aqui correndo e mandar avisar que estava voltando. Voltei, então. Certo. Tô voltada, né? Vou voltar, então, pra cá. Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Eu tenho compartilhado. Que estranho, muito estranho. E meu filho tá vendo TV no YouTube, porque, coitadinho, né? Teve que ficar olhando TV. Não é o que a gente mais gosta, mas... É salvação. Mas agora, assim, ele tá meio inquieto, meu marido tem as coisas pra fazer também, então nós estamos assim, meio... Tá, vai olhar uma TV. E não caiu dele. Tá, agora deu, né? Sim. Caiu bem na hora do meu desenho feio aqui, de propósito, para eu fazer um desenho mais bonito da próxima vez. Então, aqui, ó, eu estava falando de uma família de superfícies que a gente tem, que dependem da distância uma geodésica, são obtidas pensando num gráfico, pensando justamente na função distância. Então, de R para essas duas linhas aqui eu não marquei, mas é em menos R e R. Tem uma superfície que fica tangente ao cilindro, sobre a equidistante a uma distância R, que essa aqui explode no infinito, explode para cá. Bom, enfim, não importa muito, tá? Deixa eu continuar. Eu vou pular um pouco esse slide da interpretação geométrica, porque ele não interessa pra gente. Então, de novo, a gente vai chamar de onduloide ou calota esférica as superfícies, ou nodoide, dependendo de quem elas são, para fazer analogia ao caso finito. Bom, então a prova da proposição também não importa muito, porque eu quero provar o teorema, tá? Desculpem, eu estou passando meio rápido aqui, não. Esse problema técnico não estava esperado. Fronteira assintótica. Ah, tá. Bom, daí aqui o que me importa é o seguinte, eu quero ver como é que é a fronteira assintótica dessas superfícies que dependem da distância uma geodésica, tá? Então eu vou me restringir só ao caso onde aquele parâmetro C é maior do que 1. E o que acontece? A gente tem uma superfície, então, que ela depende da distância uma geodésica, ela é o gráfico de uma função que depende da distância uma geodésica gama, que digamos que tem extremos Q1 e Q2, e ela explode no infinito. Só que assim, explodir no infinito, ela vai para onde? Bom, ela explode com derivada LH, então, ao que tudo indica, quando ela se afasta da geodésica gama, ela chega e preenche todo o arco que
que contém esses 2 pontos naquela direção, na altura LH, e é de fato isso que acontece. Deixa eu ver, cadê a figura? A figura ficou meio fraca, tá? Mas é isso aqui, ela tem um LH aqui em cima. E da mesma maneira, como ela é constante por equidistantes, nos pontos, nos extremos da geodésica, ela vale todos os valores de 0 até infinito. Então, não é muito trivial perceber que as inclinações vão de 0 até LH, mas isso a gente pode fazer usando um argumento com cones. Se a gente olhar para os cones de inclinação M, onde M é um número que está entre 0 e LH, a gente tem certeza que parte da superfície está em cima desse cone, perto dos pontos Q1 e Q2, que são os extremos da geodésica, porque a derivada daquela função tende a LH. E da mesma forma, então ela passa, LH, o crescimento linear de ordem LH é maior do que o crescimento linear de ordem M. E da mesma forma como ela fica constante ao longo das equidistantes da geodésica, ela com certeza tem uns pedaços abaixo do cone. Então ela tem, a superfície tem partes abaixo do cone, partes acima do cone, quando eu estou me aproximando dos pontos Q1 e Q2, nesse arco dos extremos da geodésica. Então, com certeza, por conexão, ela tem que ter pontos no cone, só que os pontos do cone são exatamente os que vão parar na altura M. Então, a conclusão é que eu preencho, de fato, do 0 até o LH, todas as alturas, com o gráfico daquele que a gente chamou de H hiperunduloide, que seria o correspondente ao unduloide, só que com a distância é uma geodésica, em vez da distância é um ponto. E refletindo, a gente tem também todas as alturas de 0 até menos LH. Então, imaginem agora que é isso que a gente vai usar. A gente tem um retângulo no bordo assintótico, que vai de menos LH até LH, e existe uma superfície completa aqui dentro, que é o gráfico de uma função, e que fica retido num dos lados determinados por uma geodésica, tá? E ela tem curvatura média constante igual a H apontando para dentro, então apontando lá para dentro, tá? E aí dá para usar isso como barreira, é muito bom para usar como barreira, tá? A maneira que a gente usa é análoga, é uma adaptação feita da prova do Klockner-Mazeu para a versão deles. Então tá aqui a demonstração, tá? Supõe por absurdo, então, lembrando que a gente quer provar aqui a interseção com essa câmara de Weyl aqui, é um intervalo fechado contendo LH, que é esse pontinho aqui. Então, a gente supõe por absurdo que tem um ponto lá na altura H', mas não tem um ponto na altura H. Então, tem uma vizinhança aqui, onde não tem superfície, e a gente pode pensar na parte dela que está acima do cone de inclinação H, que é o que termina aqui, chamar de sigma' esse pedaço. E aí, o que acontece? A gente pode transladar para baixo, aquele gráfico que eu acabei de falar para vocês, que o bordo é um retângulo, pode transladar para baixo até não interseccionar esse sigma', e depois ir transladando para cima. Na verdade, a gente pode pensar direto nas translações. Só que dá para escolher essa vizinhança U bem pequenininha e trabalhar com essa superfície numa vizinhança bem pequena, de maneira que quando acontecer o primeiro ponto de tangência dessas translações dos gráficos, o que acontece? O bordo fica fixo, porque eles continuam tendo inclinação LH no infinito, mas eu posso transladar para cima e para baixo sem deixar de ser uma superfície de curvatura média H. Então, transladando, em algum momento, a gente bate na sigma' e aí contradiz o princípio da tangência. Então, essa é a demonstração, basicamente. Claro que tem que escolher as vizinhanças certo. E para a parte de provar que o intervalo de do 0 até o LH, com certeza, também é um intervalo fechado, que contém LH, não tem como ter outra coisa no meio. É parecido, só que a gente usa as calotas esféricas como barreiras, mas é o mesmo tipo de argumento, tem que escolher as vizinhanças certas, tá? Então, basicamente, usando barreiras, a gente consegue, claro, pode usar tudo de cabeça para baixo também, né, e concluir a demonstração do teorema. E para completar, tem um outro problema, vai dar tempo de eu falar, dá tempo, que é o seguinte, a gente sabe a respeito das mínimas, desde esse trabalho da Barbara Nelli e do Harold Rosenberg, de 2002, que dado um gráfico de função contínua lá no bordo do geodésico de H2, existe um único gráfico mínimo em H2 com esse bordo. Só que aqui a gente pensa em
bordo geodésico de H2, cartesiano R. Primeiro faz o bordo e depois cartesiano R, não primeiro faz o cartesiano R e depois o bordo. Então, na verdade, é um tipo diferente de... Não é um bordo geodésico mais, né? Eu estou pensando que se eu defino uma função no bordo geodésico de H2, tem um único gráfico mínimo que atinge aquela função. É um problema de Dirichlet assintótico, que a gente chama, tá? Como os gráficos de curvatura média constante positiva explodem no infinito, não tem como a gente pegar uma função definida no bordo geodésico de H2 e dizer, tem um gráfico que chega lá. Não tem como, todos eles explodem, tá? E isso, na verdade, também é uma das consequências do teorema anterior. Se a gente parar para pensar, não tem como ficar contido numa faixa limitada, uma superfície de curvatura média constante H. Então, uma das soluções, e essa ideia foi do Félix, em vez de pensar que aquela curva gama dada aqui é um gráfico do bordo geodésico de H2 cartesiano R, a gente vai pensar que é uma função em S0 por R. Eu já vou dizer quem é S0, isso aqui é um truque, tá? Na verdade, dá na mesma para as mínimas, mas para SH muda um pouco. Então, pega HCap, aquele gráfico completo rotacional de curvatura média constante H, aquele que era uma coisa assim rotacionada, e seja CH o bordo geodésico dele. Ou seja, na verdade, é pensar no bordo geodésico de H2 na altura LH, tá? Então, bom, todo gráfico mínimo inteiro com fronteira geodésica tem como fronteira geodésica, desculpa, o conjunto S0, mas a gente sabe distinguir eles pelo teorema anterior. E aí a pergunta é quantos gráficos inteiros de curvatura média constante H tem aquela fronteira geodésica, então, SH. A gente sabe que tem a calota esférica, mas será que tem algum outro gráfico? Como é que a gente pode entender? A calota faz o papel do plano, na verdade, se a gente troca H por zero, né? Pensa em H igual a zero. Bom, então, qual é a definição? A gente pensa tipo uma compactificação produto, mas tá entre aspas, porque talvez não seja o melhor nome, tá? Mas é como se fosse isso da própria HCap como sendo HCap cartesiano R estendido, tá? Com fronteira produto, então, sendo SH por R. E aí o teorema é o seguinte, é o análogo para H positivo, que diz que se eu pego agora uma curva em SH por R, e aí agora faz sentido, né? Na verdade, eu estou pensando num gráfico sobre esse troço aqui, sobre esse SH. Que é ou seja, uma curva de Jordan Gama, que é um gráfico vertical sobre isso. Então, existe um gráfico dentro do H2 por R, um gráfico sobre H2, com curvatura média constante H, que a fronteira é essa gama. É meio estranho pensar, tem que pensar no lugar certo, que é esse aqui, porque se a gente pensa no bordo que eu estava falando antes, que é o bordo geodésico, todos os gráficos de H2, todas as funções de H2 vão tender para o mesmo lugar, que é para esse SH aqui. Então, a gente tem que pensar que é como se dentro do SH a gente pudesse distinguir as alturas, de alguma maneira, tá? Quando a gente faz o bordo geodésico, a gente ganha informação, mas a gente também perde informação. E aí a demonstração, vou dar a ideia bem por cima, tá? É técnicas usuais de exaustão, tá? Pensa em exaustões por discos, tem que cuidar em que lugar que a gente está pegando os discos, se é em cima do gráfico, em cima da HCap aquela, ou se é em cima do H2 mesmo. Pega a extensão radial da função no bordo e resolve os problemas em discos menores, e aí tem que pensar em limitações a priori para a derivada e para a própria função para tentar extrair uma subsequência convergente. Isso dá para fazer. E aí tem uma função que vai ter gráfico de curvatura média constante H e ela vai exatamente para onde a gente quer, no infinito. Então, o que esse teorema diz é que, de certa maneira, se a gente pudesse pegar aqueles gráficos que vão para o infinito mesmo, com inclinação LH, mas a gente pudesse imaginar que a gente pode somar alguma coisa finita ali, não adianta nada somar com uma coisa finita para o infinito, mas tudo bem, é como se eu tivesse a oportunidade de dizer que aquilo ali é zero e somar alguma coisa. Qualquer gráfico que eu dê de função contínua lá no infinito, em cima do infinito, vai ter solução, tá? Isso é meio uma viagem, mas se a gente para um pouco para pensar, faz sentido. Talvez vocês devem estar pensando que faz sentido, não sei.
E aí, de novo, a gente usa aqueles retângulos e a superfície que tem dentro dele como barreira para poder entender que realmente vai para o lugar que a gente quer, tá? Vai para o que a gente quer no infinito. Então, isso é para pensar que é o análogo ao problema de Dirichlet assintótico para superfícies mínimas, só que em vez de mínima a gente vai trocar para uma CMC, só que a CMC tem inclinação LH e ela explode, então não faria sentido, mas aí se a gente meio que subtrair a parte que vai para infinito, funciona, tá? E bom, acho que é isso aqui. Eu vou falar um pouco das referências aqui, eu só vou falar do que eu citei na apresentação. Muito mais gente merecia estar aqui, mas, bom, enfim, que deram grandes contribuições para o tema, mas aí a gente deixa lá para o nosso paper, que a propósito vai aparecer no archive aí nos próximos dias, nós estamos terminando a última versão, então mais daqui a alguns dias vocês podem ver. E eu esqueci o último slide, que é o muito obrigada, então é isso aí, muito obrigada. Deixa eu voltar para cá agora. No fim, eu dei uma corrida, desculpa, porque com um problema técnico, né? Deu uma atrasadinha, mas essa é a ideia. Então, pessoal... Tem palmas também. Alguma dúvida, questão, Miriam? Eu vi aqui no chat, lá no comecinho, o Abraão perguntou se o sigma era mínimo. Lá, quando você ainda estava falando do agora eu acho que quando eu perdi a conexão, eu perdi o chat. Desculpa. Mas a gente entendeu que ele entendeu no meio do caminho, que é assim. Ele entendeu, tá. Então tá. Pois é. Mais dúvidas? Alguém? Algum comentário? Vou colocar meu rosto aqui também. A Maria agradeceu aqui, de nada, mas imagina. Obrigada, Miriam. Obrigada pelo enorme esforço. Oi? Obrigada pelo enorme esforço. Você tá com um bebezinho. Imagina, não, a gente dá um jeito, né? Tem que voltar, tentar voltar à vida normal, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. Lembrar o H escolhido menor que 1/2. Não sei se o que perguntaram é por que eu escolhi menor que 1/2. É isso mesmo. Isso, quando a gente pega o H maior do que 1/2, a superfície, para ela ir para o infinito, ela é obrigada a ir para um dos polos. Ela não tem como ir para o infinito com uma inclinação dada. Porque os cilindros sobre círculos contemplam todas as curvaturas de... 1/2 é o do bordo assintótico, digamos assim. Então, qualquer H que eu der maior do que 1/2 tem um cilindro de curvatura média constante igual àquele H, cilindro de verdade, assim, e ele meio que limita o gráfico, então não tem como ele ir para o infinito de qualquer jeito. Se eu pegar uma coisa indo para o infinito com curvatura maior do que 1/2, ele tem que ir para um dos polos, não vai para os outros pontos do bordo de H2 por R. Não sei se eu respondi. Foi o que você disse lá no começo, fica sem graça. Para o nosso caso, fica sem graça, né? Se a gente quer pensar no bordo geodésico. Isso aí. Então, vamos agradecer mais uma vez a Miriam. Obrigada. Obrigado. Você veio de longe. Eu vim de longe, né? Eu vou tentar continuar agora assistindo o próximo, mas eu não vou conseguir. Se bem que com o microfone fechado, vocês não vão ouvir a bagunça. Né? E já fica o convite, viu, Miriam, para o seu comparecimento presencial aqui em Aracaju, tá certo? Eu vou gostar muito. A próxima, assim que der para ir, né? Tô indo aí. Então tá. Muito obrigada pelo convite de novo e bacana aí. Tem um monte de gente participando.